Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Bel. No vídeo de hoje eu estou trazendo aqui mais uma análise pós-jogo, mais um vídeo aqui pra vocês. Sim, mais uma vitória do Corinthians, agora sim pra confirmar a vaga nas semifinal da Copa do Brasil, mais uma vez, o quarto ano seguido que a gente tá pelo menos nessa semifinal. E é isso, meus amigos, vamos falar um pouquinho mais sobre o jogo de hoje, porém, antes temos alguns pequenos comentários antes, né? Passamos um tempo longe, porque não teve aí, obviamente, estávamos na data FIFA, e também a gente teve não teve muitas revelações, assim, muita coisa importante para falar do Corinthians, né? Não teve nenhuma bomba muito grande ou nenhum um vídeo que merecesse algo a mais, enfim, por isso que não tivemos tanto conteúdo aqui. Tô pensando em trazer na próxima data FIFA, por exemplo, alguns comentários aí, quem sabe um vídeo, um Reels, um Shorts falando sobre a própria data FIFA, né? As seleções e tudo mais, que eu particularmente gosto também da data FIFA, eu sei que muita gente não gosta, enfim. Tô pensando em trazer, se vocês concordam, escrevam aí nos comentários, por favor. E também já vou pedir perdão aqui para vocês, porque hoje não teremos as notas, mas porque, Biel, você chegou atrasado, não conseguiu anotar? Eu cheguei na hora, gente. Porém, eu vou editar esse vídeo ainda hoje, e o meu notebook aqui não é dos melhores, muito pelo contrário, então demora bastante para editar, e amanhã eu tenho que acordar bem cedo, amanhã, no caso hoje para vocês, né, que esse vídeo vai sair na quinta-feira. Eu tenho que acordar bem cedo para ir na faculdade, enfim, tem coisa para fazer do estágio, depois tem aula, obviamente, enfim. Então, vou fazer um vídeo um pouco mais prático, um pouco mais rápido, para poder aqui ser melhor para mim na minha logística, enfim, na minha edição e tudo mais. E é claro, obviamente, já vou pedir para você deixar o seu like, já achou que eu esqueci, né? Deixe seu like, é muito importante, se inscreva, comente, compartilhe com seu amigo, naquele seu grupo, não tem aquele seu grupo de amigos corintianos lá, que tem você e mais uns 10, 15? Manda lá, fala, rapaziada, se inscreve, deixa o like, pode comentar tudo aí embaixo, tudo que quiser, obviamente com respeito, sem xingamentos. Vamos debater também, adoro quando vocês comentam, porque eu respondo a maioria dos comentários, enfim. E vamos trocar essa ideia legal, se inscreva, ativa o sininho também para não perder mais nada que sair aqui. E me siga nas outras redes sociais também, que tá sempre na descrição, sempre no primeiro comentário fixado. E agora falando do jogo, gente, assim, eu não vou falar que foi um jogo maravilhoso, perfeito, incrível do Corinthians, porque eu acho que muita gente chega nessa conclusão que fez um jogo ok, o Corinthians, um jogo que o famoso deu pro gasto, mas deu pro gasto no sentido positivo, não é que ele deu pro gasto de, rapaz, nossa, mas deu pro gasto, tá? Sofreu, deu pro gasto, mas sofreu. Não, o Corinthians obviamente teve alguns momentos no jogo que correu perigo, não é à toa que o Atlético Paranaense abriu o placar, sorte que o gol foi muito bem anulado, porque, querendo ou não, foi falta ali no jogo no Michael, apesar do Michael ter dado um vacilo tremendo, foi falta nele, não tem muito o que dizer, não tem muito o que fazer. Até no primeiro momento eu falei, meu Deus, o Michael é muito mole e não foi falta. Mas aí depois no replay, naquela câmera mais ou menos que o VAR tinha, né, a gente viu que... Rapaz, o cabelo ficou meio rebelde agora. A gente viu que a falta não foi por baixo mesmo, foi de fato a carga ali nas costas do volante do Corinthians, e aí falta bem marcada. Mas, de novo, assim como eu entrei naquela discussão quando o Corinthians teve gols anulados assim, né, em falta na origem, tá na frente do juiz. Como é que ele não me marca essa falta? Inclusive o juizão hoje, que tava bem propício a consertar as cagadas dele, né? Teve ali o pênalti, teve o gol anulado do Atlético Paranaense, teve uma possível expulsão aí que ele acabou, que o VAR acabou não chamando ele também acabou não marcando, né? Acabou não mostrando o cartão vermelho, enfim, bem confusa a arbitragem hoje. Mas assim, falando do jogo, é claro, falando do Corinthians e Atlético Paranaense, a gente teve alguns momentos no jogo que vacilou, teve o gol do Atlético Paranaense, e acho que ali também no começo do segundo tempo eles também tiveram bastante a posse de bola, poderiam ter criado alguma chance de perigo, né? Mas eu acho que o Atlético Paranaense conseguiu jogar quando o Corinthians deixou. E obviamente que se o Corinthians deixou é porque é uma equipe técnica e taticamente superior ao time paranaense, isso é óbvio, isso a gente viu no primeiro jogo, apesar de quase não ter ganhado, né? Teve também aquele gol bem anulado lá na arena, não é lá no Curitiba, né? Me fugiu agora o nome do estádio do Atlético, não é mais a Arena da Baixada. Mas enfim, teve aquele gol lá que a gente correu bastante perigo, tudo mais, muito por conta do Félix Torres, é verdade, mas enfim, a gente teve esses apuros no jogo de ida, a gente sofreu menos nesse jogo de volta, porque para começar, o Corinthians está jogando em casa, obviamente, os adversários têm um respeito maior. Perdão, os adversários têm um respeito maior, e a gente viu que o Atlético Paranaense também já não era nem muita prioridade, né? Os repórteres ali na beira do campo estavam falando antes, durante e depois da transmissão também que a prioridade não era mais a Copa do Brasil, até porque eles sabiam que era bem difícil reverter esse placar contra o Corinthians, ainda mais lá na Neoquímica Arena.
Então, o foco do Atlético Paranaense é o Campeonato Brasileiro da Série B para tentar subir. Tá num bom momento até, né? Acho que, se não me engano, vem de 3 vitórias seguidas, uma coisa assim. Então, não veio com todos os titulares, né? Se não me engano, teve 4 titulares poupados no jogo de hoje, que o técnico interino... Técnico interino não, né? O auxiliar técnico, né? Porque o técnico mesmo, que é o Odair Homem Maionese, tava suspenso. Então, mexeu, veio com essas alternativas aí. E o Corinthians entrou em campo e assim, o Atlético Paranaense jogou quando o Corinthians deixou. E se o Corinthians deixou é porque obviamente está se poupando, porque não tem como você se esforçar a correr, marcar em cima os 90 minutos, porque obviamente os jogadores vão ficar muito desgastados e o Corinthians já estava com uma boa vantagem, 1-0 fora de casa, querendo ou não, uma boa vantagem, apesar de a gente ter passado aquele susto com o gol anulado do Atlético Paranaense e ter demorado para abrir o placar. Foi só ali no final do segundo tempo, no final do primeiro tempo, numa baita jogada do Guinegão principalmente. Então, obviamente que a gente não foi perfeito, maravilhoso, mas o Corinthians conseguiu jogar, conseguiu encontrar seus espaços. É bem verdade que os visitantes vieram ali bem fechados, né? Não conseguia, demorou pra gente conseguir furar essa retranca deles, mas assim, mas quando conseguiu encontrar esses espaços, acho que ainda pecava, mano, na falta do refino, né? Tinha que capricha um pouquinho, tenta um passe a mais, ou não force esse passe, ou tenta olhar antes de cruzar, né? Porque o Angelério e o Matheus Bidu tiveram alguns lances que eles poderiam ter parado, olhado e cruzado melhor, né? Mas de fato eles só pegaram a bola ali na lateral do campo e mandaram direto para a área. Então faltou o capricho pro Corinthians conseguir fazer mais gols no jogo de hoje. Aí no segundo tempo, de fato, o Corinthians acho que teve até mais oportunidades, conseguiu fazer o segundo gol. Ali foi um gol meio confuso, né? Do Guinegão, mas o importante é que ele tava lá, fez o gol, mereceu mais uma vez. Guinegão, cara, é gênio, Guinegão é gênio, não tem jeito. É geracional, é o Ronaldo Fenômeno regenerou, voltou. Pode comemorar a torcida brasileira. É o atacante do Hexa, mentira, tô brincando. Mas enfim, que bom que temos o Guinegão num ótimo momento. Agora o Yuri Alberto voltou também. O Memphis, infelizmente, aí a gente não sabe ainda se saiu machucado, se só sentiu alguma coisa e tiraram por prevenção, né? Porque querendo ou não, ele jogou data FIFA, fez, se não me engano, fez 2 gols lá na data FIFA, né? Virou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, ganhou chuteira, ganhou latinha de energético, ganhou camisa do Corinthians, ganhou placa, ganhou um monte de coisa. E chegou hoje no jogo, precisou aí sair mais cedo por conta de alguma coisa. Tomara que não seja nada grave. É óbvio, eu sei que muita gente aí não gosta do Mendes, acha que ele ganha muito e joga pouco, enfim. Respeito a opinião, mas eu sou totalmente contrário a isso e tomara que não seja nada grave, que ele esteja de volta logo mais, porque agora o foco é um jogo bem difícil, sábado contra o Fluminense, no Maracanã, fora de casa. Tudo bem que o Corinthians está conseguindo mais vencer fora de casa do que em casa no Campeonato Brasileiro, né? Mas isso não é desculpa, né? Tá na hora, já passou da hora de continuar a vencer, a se afastar de vez dessa zona de rebaixamento aí, porque é bem chatinha essa situação. Mas voltando, obviamente, falando do jogo de hoje, eu me perco às vezes, pessoal, me perdoa. Tô falando uma coisa, depois vou para outra, depois volto. Mas aí, falando do primeiro tempo, o Corinthians conseguiu encontrar seus espaços, faltou um pouquinho de capricho, e aí, pô, não tem o que dizer do nosso querido Guinegão, que é craque, que é gênio, que é tudo demais. Cara, o Guinegão é uma grata e excelente surpresa, porque obviamente a gente não esperava que o Guinegão fosse ser um jogador tão importante que fosse agregar tanto no elenco do Corinthians como ele tá fazendo nos dias de hoje. A gente vê vários gols, hoje fez gol, hoje teve assistência também. Dos últimos jogos, infelizmente, ele só não marcou no último, né, que foi o clássico contra o Palmeiras, mas de fato, mas naquele próprio jogo ele também não fez uma partida ruim. Mas hoje conseguiu contribuir de maneira bem efetiva, né? Um gol e uma assistência. E ele tá merecendo, gente. Ele tá merecendo. Não tem como tirar ele do time titular. Eu acredito que ele vai ser titular de novo no sábado, porque tô achando que o Memphis não volta para o jogo contra o Fluminense. Acho que teremos aí o Yuri Alberto e o Guinegão lá na frente. Não sei como o Dorival pretende encaixar esse ataque, né? Porque querendo ou não, os dois têm algumas características meio parecidas. Enfim, o Guinegão, quem sabe, pode jogar aí de um segundo atacante, enquanto o Alberto joga de centroavante, enfim, vamos ver que o Dorival vai pensar, porque eu acredito que o Memphis não vai estar disponível para o jogo contra o Fluminense, por exemplo. Então, provavelmente teremos o Gui e o Yuri de titulares. Mas, assim, foi muito esperto, roubou a bola ali do marcador do Atlético Paranaense. Tudo bem que teve o vacilo do cara, mas, obviamente, ele tem total mérito de roubar essa bola, e principalmente o que ele fez depois, né? Ele deu aquele famoso drible seco, que ele nem fez o corte seco, né? Ele só fingiu que ia fazer ali com a perninha direita, o marcador passou assim, ó, passou batida, e depois ele achou um baita passe, um passe excelente
pro Garro. O Garro que a gente conhece tanto de achar esses bons passes, excelentes passes, não tinha achado num jogo assim ainda. E o Guinegão achou o Garro, que aí driblou o goleiro, foi muito bem, driblou muito bem o goleiro e bateu ali para fazer o gol pro equipe do Corinthians já no final ali do primeiro tempo, para fazer o 1-0. Deixar a gente um pouquinho mais tranquilo, porque uns minutos antes a gente tinha tomado o gol do Atlético Paranaense, que foi bem anulado, né? Vacilo total do Maicon, que cochilou, dormiu, mas acho que também dá pra criticar principalmente o Angileri, que hoje, pô, não tem nem o que dizer. Hoje o Angileri foi o pior em campo, mas assim, mas por muita coisa, porque é realmente, cara, ele não acertou, na defesa ele não acertou nada, tomou um cartão amarelo de trouxa. No ataque, acho que até alguns momentos ele conseguiu subir com algum perigo, poderia ter acertado melhor o cruzamento, enfim. Ele traz algum perigo quando sobe, mas mesmo assim nos cruzamentos foi um ou outro que a gente pensou que ia dar alguma coisa, mas no geral partida bem abaixo do Angileri. Hoje foi o pior em campo, não tem nem o que dizer. O Michael, como eu disse, falhou, também não estava muito bem no primeiro tempo, mas acho que no segundo tempo, aí o Michael, que hoje foi capitão do Corinthians, né, camisa 7, tudo mais, acho que ele fez um bom segundo tempo e recuperou esse prestígio dele que ele tinha perdido ali na primeira etapa, o que realmente foi bem abaixo. Então, a equipe, o Angileri fica com esse posto de pior em campo. Aí o segundo tempo começou, obviamente, antes do final do primeiro tempo entrou o Vitinho ali no lugar do Memphis. O Memphis nem aguentou ir pro intervalo, isso daí é bem estranho, né? Porque, poxa, eu poderia pelo menos ter aguentado o intervalo, né? Porque aí não gastava uma pausa, uma parada para substituição. Mas enfim, só a gente sabe o que se passou ali em campo, né? Entre ele, o Dorival, o próprio Vitinho, enfim, comissão técnica e tal. No segundo tempo voltamos sem substituição, o Atlético Paranaense voltou com 2 ali, se não me engano. E assim, a gente ainda conseguir criar os espaços, conseguimos jogar muito bem. Teve esse lance aí polêmico que realmente o Vitinho pegou pesado ali, foi de fato uma solada bem perigosa. Acho que era para vermelho, né? Se configura o vermelho, mas o juizão optou por não dar porque acho que eles entenderam que não teve de fato o pisão, sabe? Quando o jogador enfia a trava da chuteira, não teve isso. Obviamente teve um toque bem forte e tanto o juiz quanto o VAR entenderam que era para cartão amarelo no máximo, mas é que o famoso cartão laranja, né? Que não é nem amarelo, mas tá quase ali no vermelho. E se expulsasse a gente não ia poder reclamar, né, gente? Vamos falar a verdade, tem que ser honesto. E depois desse lance, o Corinthians conseguiu recuperar um pouco o jogo. O Atlético Paranaense, como eu disse, conseguiu jogar porque o Corinthians diminuiu o ritmo naturalmente. O Corinthians não ia ficar em cima dos caras com 2-0 a favor no placar, pressionando, porque o Corinthians, querendo ou não, apesar de ter alguns momentos que poderia caprichar um pouquinho mais, tem ali quando desliga rapidamente, né, os jogadores, tanto a defesa quanto o ataque. A gente sabia que o Corinthians era melhor tecnicamente, era melhor taticamente e poderia fazer o segundo gol. Como conseguiu fazer o segundo gol, né? Foi uma bela jogada ali, inclusive tramada pelo Vitinho. O Vitinho que entrou muito bem, apesar de ter feito essa cagada de quase ter sido expulso. O Vitinho entrou muito bem, conseguiu agregar muito ali pro ataque do Corinthians, conseguiu criar boas oportunidades, achou bons passes, pô, ele dribla muito bem. É um cara, ele tem uma passada de vagabundo da bola. Isso é verdade, passada de vagabundo da bola. Mas ele consegue achar bons passes, tem bons dribles, é um cara que consegue criar espaço também. Pô, teve um lance ali depois do segundo gol, já que ele fez uma jogada pelo lado esquerdo, que, cara, foi muito bom. Ele conseguiu um baita drible, cruzou conscientemente rasteiro na área ali pro Bidu, que acabou chutando em cima do zagueiro da equipe do Atlético Paranaense, porque senão, se ele faz esse gol, ia ser um bonito gol, porque o Vitinho realmente fez uma bela jogada individual lá pelo lado esquerdo, conseguiu cruzar rasteirinho, com precisão, certinho, perfeito no pé do Bidu, que infelizmente acabou carimbando ali o marcador da equipe do Atlético Paranaense. Mas enfim, falando do gol, o Vitinho participou da jogada desse gol, colocou lá na frente pro Garro, colocou lá na frente pro Garro, e o Garro acabou ali se atrapalhando meio com a bola, não sei se aquele lance acabou sendo meio pênalti, meio falta, mas querendo ou não, a bola voltou, sobrou pro Guinegão, que aí o cara, além de ter todo esse talento do drible, do passe, e tudo mais, tem que ter também a estrela, tem que também ter a leitura em campo de estar na área no momento certo para finalizar essa bola e marcar o gol para a equipe do Corinthians, e foi isso que ele fez. Ele invadiu a área ali meio com uma flecha, a defesa do Atlético Paranaense estava meio distraída, acabou não percebendo, finalizou ali, o goleiro Santos até tentou fazer alguma coisa, mas a bola passou direto ali e fez o 2-0, e a gente ficou bem tranquilo no jogo. Teve sim mais sustos, teve obviamente o pênalti marcado para o Atlético Paranaense. Então, que é outro lance bem duvidoso. Eu olhando, eu ainda acho que foi fora da área.
Eu acho que a bola ainda, acho que o toque, tem um toque obviamente na mão do Mateuzinho, querendo ou não, se não fosse pênalti seria falta, porque tem esse toque que é muito óbvio que impede a bola de passar. Ah, mas ele tá no movimento da corrida. É, meus amigos, tá no movimento da corrida e, querendo ou não, amplia muito até o espaço do campo, né? Do espaço do campo, ó, o espaço ali, né? O alcance, o campo de alcance do jogador, né? Acaba criando muito isso, apesar de ser o movimento natural do atleta, isso eu concordo que é o movimento natural do atleta, porque ninguém corre com a mão colada do lado do corpo ou nas costas, assim, né? E, então, obviamente que acontece esse tipo de penalidade que, quem sabe, é discutível, mas é pênalti mesmo. O atleta não fez nada para impedir a passagem da bola, mas é aquele famoso, a gente volta naquela lá, né? Sem querer também é pênalti. E querendo ou não, sem querer também é pênalti, mas apesar de eu achar que a bola estava fora da área, também não vou aqui falar que o juiz errou absurdamente, porque de fato não tinha uma imagem extremamente conclusiva, porque também a gente lembra da famosa paralaxe, lembra daquele gol do Japão na Copa do Mundo de 2022? Então, às vezes a gente pensa que tá fora, mas na verdade tá dentro. Tá dentro. Nesse caso, a gente pode pensar que a bola tá fora, não está em cima da linha, mas às vezes tem um pedacinho em cima da linha. E dizem, né, claro que se tá triscando na linha, já é pênalti. Então se tá triscando na linha, já é pênalti, então é pênalti. Mas assim, eu achei fora da área, mas se você achou dentro da área também tá beleza. Não vou criar polêmica por causa desse lance. E aí também ainda bem que marcaram o pênalti, né? Porque aí ficou mais gostoso, ficou mais legal o Hugo Souza ter catado a penalidade. Quem tava vendo pela TV deu aquela ilusão de ótica, né? Que parecia que ele tinha defendido, mas parecia que tinha entrado, mas na verdade não entrou não. Ainda bem, graças a Deus. Fez uma baita defesa. O Hugo Souza mostrando aqui em penal é ele, Ancelotti. Em penal é ele. Copa do Mundo, semifinal, Brasil e França. Tá 1-1 no placar, 119 minutos. Alisson. Acho o Alisson um baita goleiro, excelente goleiro. Mas Alisson, Hugo Souza vai pro gol, cata 3 e o Brasil tá na final da Copa. É isso. E o Guinegão bate o pênalti da classificação pra final. Ai, Bel, o que acontece na final? Brasil e Espanha. Aí já não sei. Vamos ver se o Alisson consegue catar nos 90, 120 minutos. Se não, é o Hugo Souza de novo e o Brasil campeão é hexa. É isso, amigos. Nos penais, isso. Ele pegando 3 de novo. 3 não, 2. Aí vai ser mais um mesmo, só 2. Mas enfim, vocês entenderam. Nos pênaltis, a gente sente a segurança com o Gustoso. Apesar de fazer um tempinho que ele não tava pegando pênalti, o último foi na final lá do Paulistão. Mas, poxa, não dá pra negar que ele já é um grande pegador de pênalti da história do Corinthians. Teve aquela Sul-Americana, teve a final do Paulistão, teve pênalti que ele pegou no Brasileirão do passado, teve pênalti que ele pegou esse ano também, agora, por exemplo, na Copa do Brasil. Enfim, o cara sabe, né? Quando o cara sabe, gente, não tem jeito. E aí, depois do pênalti, o Atlético Paranaense até tentou fazer uma gracinha, teve aquele gol bem anulado que o cara tava bem impedido e tudo mais. O Corinthians também teve essas boas oportunidades, entrou o Yuri Alberto, tava todo mundo ali querendo dar uma assistência pro Yuri Alberto, mas, pô, gente, vamos pensar um pouquinho mais na individualidade. Às vezes ser fominha é bom, e teve um lance que o Mateuzinho tava de cara pro gol, assim, não tinha nenhum zagueiro na frente dele, era ele e o goleiro praticamente, ele correndo na diagonal, assim, pra entrar na área. Aquela bola ali, tá pedindo pra você chutar ela. Ele tentou um passe nada a ver ali pro Yuri Alberto, que obviamente foi tirado com muita facilidade pela defesa do Atlético Paranaense. Aí não tem como. E aí o jogo acabou, meus amigos. 2-0, vitória bem legal do Corinthians. Vou falar que eu fiquei feliz com a atuação do Corinthians. Uma atuação hoje nota 8, tá? Nota 8. Abel, você tá muito positivo. Você é fanboy do Dorival. Gente, eu sou fanboy de tranquilidade, segurança, paz e bom resultado. É isso que eu sou fanboy. Se o Dorival tá conseguindo isso, legal. Se você traz aí, quem sabe, o Luxemburgo e ele consegue fazer isso pra mim, ótimo. Sou 100% Lux, como hoje sou 100% Dorival Júnior. E é isso, meus amigos. O melhor em campo, obviamente, não tem nem o que dizer. Vai aparecer aí no canto da tela. É ele, é Guinegão, não tem o que fazer. Um gol, uma assistência, um drible seco, e depois, logo depois do primeiro gol, ele fez uma baita jogada que, se ele consegue tirar o zagueiro ali, o marcador, e bate, faz um gol, parece muito aquele gol na final da Copa do Brasil de 2009 que o Ronaldo Fenômeno fez, né? Ele que é a regeneração, né? Ele que é o regen do Ronaldo Fenômeno, ia fazer um gol muito parecido com o Ronaldo Fenômeno com a camisa do Corinthians. E é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos que estiveram aqui hoje. Como eu disse, não vai ter as notas, infelizmente. Porém, no próximo jogo teremos a volta das notas, sim. Próximo jogo, sábado, já 9 da noite. E é aquele esquema, né? Eu gravo num dia para sair na manhã do outro dia. Então esperem ali no domingo de manhã, depois da final do Brasileirão Feminino. Vamos estar todos juntos torcendo pro Corinthians Feminino, pras Brabas, por favor. Estarei lá. Não estarei lá, infelizmente. Gostaria muito de estar na Neoquímica Arena. Mas estarei aqui na minha casa. Acordarei cedo no domingo.
E estarei torcendo para o Corinthians feminino. É claro. Com certeza. E é isso, meus amigos. Muito obrigado pela presença, pela audiência, pelo carinho de sempre. Um beijo, um abraço para todos. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser bem legal. Vamos torcer agora. Brasileirão tem que continuar ganhando. Mas o Fluminense classificou hoje também. O Fluminense tá um bom time. É bem treinado até. A gente também é. A gente também tem qualidade. Acho que vai ser um jogo bem aberto. Dá pra gente buscar esses 3 pontos sim. Mas vai ser bem difícil. Dito isso, vejo você no sábado, meu querido. E vamos todos juntos. Vai Corinthians. Mais uma semifinal de Copa do Brasil, hein? Tem que respeitar. Vai Corinthians e até o próximo jogo, rapaziada. Valeu.